Hora de conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo, que vai falar hoje sobre um assunto que, infelizmente, é uma realidade não só no Brasil, como em outras partes do mundo, que é a desigualdade, né? Tem preocupado governantes, economistas, claro, a população que sofre em geral. Alguns números foram divulgados pelo IBGE, mostrando justamente a diferença de renda entre quem mora no Brasil, os trabalhadores, enfim. Ministro, como é que está essa situação? A pandemia, de alguma forma, também ajudou a aumentar essa desigualdade? Bom dia, ministro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, os nossos internautas. De fato, Eduardo, a preocupação com a desigualdade hoje está em alta no mundo e no Brasil. É uma preocupação dos economistas, mas também dos governantes, porque a desigualdade aumentou com a pandemia. Os ricos ganharam, segundo os órgãos que são responsáveis por apurar esses números no mundo, bilhões, trilhões de dólares nessa pandemia, enquanto que os pobres perderam renda. E os governantes e os economistas veem dois riscos nessas estatísticas. O primeiro risco é o da própria economia, porque com a concentração de renda há uma inibição, uma redução do consumo, porque o rico não consegue consumir tudo que a economia produz. O consumo é geralmente da classe média ou dos trabalhadores, dos assalariados. Se eles perdem renda, o consumo cai. E se cai o consumo, a economia também sofre as consequências. E o segundo risco que eles veem é o risco para a democracia. Porque se a democracia vai sendo associada à concentração de renda, a um benefício para os mais ricos, a população vai perdendo o apreço pela democracia. E aí surge o que os políticos, os cientistas chamam de populismo, que na verdade é uma reação ou pela direita ou pela esquerda a esse sistema que não está funcionando. Hoje mesmo, no Brasil, o IBGE divulgou os números apontando que a renda real dos trabalhadores é a menor da série histórica, desde quando ela vem sendo apurada. Ou seja, você vê isso aqui nas ruas do Brasil, de São Paulo. O empobrecimento é uma estatística que não está apenas nos números, ela está na rua e isso, de fato, é uma preocupação no mundo e deve ser também uma preocupação no Brasil, para a economia e para a democracia. Ministro, o senhor falou sobre essa apatia, né, no que diz respeito a ações para combater essa desigualdade, enfim, crescimento ainda da desigualdade no Brasil. O que a gente pode falar sobre as medidas que seriam necessárias para combatê-la? Ô Carla, elas vêm sendo propostas há muito tempo. No caso do mundo, há inclusive a ideia de se criar um imposto sobre essas grandes multinacionais, principalmente essas da área de tecnologia, que transferem as suas sedes para paraísos fiscais, e nem países como os Estados Unidos conseguem cobrar os impostos delas. A Europa quer criar um imposto. Agora, 136 países, inclusive o Brasil, propuseram um imposto de 15% sobre o lucro dessas grandes empresas. Elas hoje são as grandes empresas que faturam, inclusive, com publicidade, com vendas diretas. Essa Google, Amazon e outras são as gigantes do mundo, que pagam ou pouco ou quase nenhum imposto, embora sejam as maiores do planeta. Então, os governos querem cobrar 15% sobre o lucro dessas empresas e fazer uma distribuição, 30% para os países mais pobres, o resto dos 70% entre os médios e os países que são a sede dessas empresas. A desigualdade também aumentou entre os países. Os países que concentram 25% da população do mundo concentram 80% da riqueza do mundo. Então, é um fenômeno que atinge as pessoas, atinge os países. O Brasil, por exemplo, é um dos únicos 2 países do mundo que não cobra o imposto sobre os chamados dividendos, que são os lucros que as empresas distribuem entre os seus acionistas. Acho que é o Brasil e a Estônia. Há uma tentativa de se cobrar um imposto sobre os dividendos. O assalariado paga o imposto de renda, ele paga na fonte, ele não tem nem como
como sonegar ou como fazer qualquer outro tipo de manobra. Já os muitos ricos fazem a chamada elisão fiscal, transferem as suas sedes para outro país, para o exterior, ou praticam esse tipo de arranjo que é para reduzir o imposto que pagam. Então, tem que cobrar os impostos, cobra mais de quem tem mais. O Brasil, infelizmente, cobra mais de quem tem menos e cobra menos de quem tem mais. Semana conversando com a gente aqui no Pensa Brasil. Um abraço, Aldo, até lá. Um abraço, Eduardo, um abraço, Carlos, um abraço aos ouvintes e internautas. Um abraço.